Fala pessoal, aqui é o Ranieri trazendo mais tutorial de After Effects. Hoje a gente vai aprender a como fazer essa tipografia que vocês viram aí no início do vídeo. Eu já deixei o After Effects aberto aqui, já deixei a minha música aqui também e agora eu vou criar uma composição. Lembrando que esse tutorial é mais para ensinar como fazer esse tipo de tipografia, não a tipografia em si. Fica inviável que eu tipografe a música por completo, então eu não vou fazer isso, eu vou tipografar apenas uma ou mais frases. Então a gente já pode começar. Aqui eu vou criar uma nova composição, 1080p, 30 frames e 4 segundos apenas. Feito isso, eu vou arrastar minha música para cá. Eu já deixei pronto a parte que eu vou tipografar, em onde vai começar cada uma das frases. Caso você não saiba como fazer isso, basta vir aqui, áudio, waveform, aí vai aparecer essas ondas sonoras. É a partir delas que vocês vão ser guiados e vão saber onde vai ser dito cada palavra da frase. Então, por exemplo, se vocês simplesmente mexer a agulha aqui na timeline, vocês não conseguem escutar nada. Mas se vocês apertar onde tá o ponto ou o delete no teclado de vocês aí, vocês já vão poder escutar a música. Tem uma outra forma também, que é segurar o Ctrl e arrastar a agulha pela timeline. Vocês vão escutar a música um pouco falhada, mas dá para usar isso também para poder tipografar. Por exemplo, assim. Então, eu já deixei aqui pronto, onde vai começar cada uma das palavras. Então, essa primeira frase que ele fala aqui, né, Oh, I Love My Pretty Woman, tem seis palavras. Então, eu vou primeiro criar um novo sólido aqui e deixar como plano de fundo, background. Deixa eu deixar ele organizado aqui. A gente já começa o tutorial. Segundo, mudar essas cores também. Aqui branco e aqui um cinza. Pronto, assim tá bom. Então é o seguinte. A nossa primeira frase aqui tem 6 palavras, então eu vou ter que criar 6 layers de texto. Eu vou criar a primeira apenas aqui e já vou colocar a primeira frase que ele fala, que é ou. Vou deixar ele alinhado no centro. E importante, para fazer esse tipo de tipografia que vocês viram aí, o ponto âncora, no caso essa setinha aqui, ele tem sempre que estar alinhado no centro das suas layers de texto. Você não pode deixar, por exemplo, ele fora aqui ou então em qualquer ponto, certo? Tem que sempre deixar aqui no meio. Para poder mexer, ó, eu estou aqui com a setinha normal, Selection Tool. Para você mudar para a setinha para mexer no ponto âncora, basta apertar Y no teclado de vocês que vocês já conseguem mudar. Certo, então. Eu tenho aqui minha primeira layer de texto, agora eu vou duplicar ela. Basta segurar Ctrl e apertar D. Como a primeira frase tem 6 letras, então eu vou ter que criar 5 cópias dele. Então eu vou mudar aqui. Oh, I love my pretty woman. Certo. Eu vou tirar a visibilidade dessas layers aqui. Vou ter que mexer aquilo que eu tinha dito. Vou ter que mexer no ponto âncora deles de um por um. Porque eu não posso deixar o ponto âncora em qualquer canto. Tem que sempre deixar no meio. Eu vou acelerar o vídeo enquanto isso para o tutorial não ficar tão demorado. Pronto, tá meio bagunçado assim, mas é normal mesmo. A gente vai mexer nele agora. Eu vou deixar cada uma dessas layers longe da inicial. Love aqui embaixo. My pretty woman. Certo, a gente vai começar nesse ou. Então, é o seguinte, vocês vão marcar o motion blur neles e também o efeito 3D. No seu background não precisa, pode desmarcar aqui. Faz isso apenas nas layers de texto. Depois, vocês vêm aqui, botão direito, New
camera. Vai criar uma câmera aqui. Pode dar OK mesmo, não precisa mexer em nada. Agora, vocês podem, para poder mexer na câmera, vocês podem vir aqui e apertar nesse Unified Camera Tool. Ou então pode simplesmente apertar C no teclado de vocês. Lembrando que o V é essa setinha normal e o C você mexe com a câmera. Aqui, ó. Depois que você tiver marcado o 3D em todos eles, você pode modificar dessa forma, tá vendo? Você pode mexer em um por um. Eu vou reduzir um pouco da qualidade aqui para não dar nenhum problema. Então, o OU, esse OU, a primeira palavra que ele fala, vai ficar aqui no centro mesmo. Esse I, eu vou ter que modificar eles agora um por um. Por exemplo, tá vendo essas setas aqui? Eles são... eles representam os eixos, né? O vermelho, o eixo X, o verde, o eixo Y e o azul, o eixo Z. O vermelho, ele vai da esquerda para a direita, no eixo Y é de cima para baixo e esse eixo Z é um eixo para você mexer na profundidade, na sensação de profundidade dessas layers de texto. Eu não vou alterar eles aqui agora, pera. Deixa eu ver como é que tá aqui. O Y ele tá um pouquinho modificado, peraí. Quero que ele fique alinhado como é que ele estava antes. Então, ali. Então, vai fazer o seguinte agora. Esse é um processo meio chato, certo? Bem chatinho mesmo de fazer. Vocês vão ter que mexer layer por layer. Primeiro vai começar no OU. Eu vou clicar aqui na rotação dele. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Vou ter que deixar aqui em 90 para ele ficar deitado assim. E agora mexer aqui. Deixa eu ver qual que era. Aqui em menos 90. Para ele ficar deitado desse jeito. E agora eu vou ter que organizar. Vou ter que deixar ele rente com esse OU. Deixar ele mais ou menos no meio. Deixa eu ver como eu posso fazer isso. Esse tipo de tipografia, apesar dele ser bonito, é algo bem chato de fazer, porque você vai ter que mexer uma por uma, aquilo que eu tinha dito. Isso aqui não é para quem está iniciando, para quem não sabe fazer tipografia. Eu diria que é algo pré-avançado, então intermediário, sei lá. Certo, agora a gente vai mexer no Love. O I já tá bom. Nesse tutorial eu não vou deixar eles exatamente organizadinhos aqui, até porque isso demoraria muito. O tutorial é apenas para ensinar para vocês como fazer esse tipo de tipografia. A parte do acabamento fica com vocês, claro. Então, eu vou deixar... Vai ficar um pouquinho meio bagunçado aqui, mas vocês entendem o porquê, né? Deixa eu ver. Esse Love agora. O chato desse tutorial é que isso aqui vai ser demorado um pouco para fazer, então eu vou ter que ficar conversando com vocês enquanto isso. Só que eu não tenho muito assunto não. Deixa eu ver, aqui, menos 90. Vocês vão ter sempre que mexer nisso. 90. Deixa eu ver. Isso aqui tá bom. Pra cá. Depois desce. I love. Certo, agora o pretty. Mexer aqui profundidade. Vou deixar ela aqui mais ou menos. Então é o seguinte, depois que eu organizar esse my, todas as outras layers de texto eu vou organizar aqui elas e vou avançar o vídeo para ele não ficar tão longo. Até porque não é necessário que eu mostre organizando isso um por um. A forma de como as layers vão ficar posicionadas aqui depende do gosto de cada um. Eu vou deixar de um jeito aqui, mas vocês, é claro que não precisa fazer exatamente como eu estou fazendo. Eu recomendo que vocês, caso seja necessário, repita a forma que eu estou fazendo aqui, mas depois mexam e aprendam, né? Porque a melhor forma de aprender alguma coisa é fazendo ela. Se você ficar simplesmente assistindo, você não vai conseguir fazer.
Então vou deixar alinhado aqui. Deixa eu ver. Aqui está bom. Mexer um pouco na profundidade. Aqui tá bom. Agora o próximo é o pretty. Então, vou mexer nesse e o próximo eu vou acelerar o tutorial. Vocês podem ver, né? É algo bem chatinho de fazer isso aqui. Fica um resultado legal depois, só que é bem cansativo isso. Claro que a primeira vez que você for fazer isso aqui vai demorar bastante. Já das próximas vezes você vai fazer numa velocidade um pouco maior. Vai pegando a prática, vai ficando mais fácil. Esse woman eu vou deixar ele organizado aqui, só que durante esse tempo eu vou acelerar o vídeo, senão vai se estender muito. Pronto, acredito que eu terminei. Já deixei organizado aqui. Vocês podem ver, ó. Oh, I, depois o love, my, pretty. Depois ele finaliza aqui em cima. Deixa eu ver. Finaliza aqui em cima, woman. Certo. Depois, se vocês tiverem adicionado a câmera e rotacionado e deixado organizado essas palavras aqui da forma que vocês gostarem mais, então vocês podem excluir a câmera. Basta apertar delete. Pronto. Deletou. Feito isso, não precisa mexer em nada aqui. Essas nossas layers já estão prontas. Deixa ela aí mesmo. Agora vocês vão ter que fazer o seguinte. Botão direito, new, e vai adicionar um objeto nulo. Eu não vou explicar para que serve o objeto nulo. Se vocês quiserem, depois eu faço um tutorial ensinando para que ele serve. Né? E agora vocês vão vir aqui em Effects and Presets e procurar por Sure Target. Esse é um preset da Video Copilot, ele é gratuito, vocês podem baixar, vou deixar o link aí na descrição para vocês baixarem. E certo, e depois que fizer isso, você vai pegar o Sure Target e adicionar aqui no objeto nulo, exatamente em cima, certo? Agora clica aqui no null e vai mostrar essa caixinha. Aqui a gente vai ter que alterar alguns valores. Sempre deixe essa opção aqui marcada, ó, esse Auto Rotate, senão vai bugar toda a sua tipografia e você vai achar que fez alguma coisa errada, né? Então aqui, em Wiggle, a gente vai alterar alguns valores. Aqui deixa em 2, Wiggle Amount deixa em 20. Aqui em Inércia, aqui deixa um valor entre 9 e 10. Se você aumentar nisso, a inércia vai ficar muito grande aqui, ele vai ficar com um bounce meio estranho e no final você não vai entender nada do que está escrito ali nas suas layers de texto. Então eu recomendo que deixe um valor entre 9 e 10. E agora aqui em Autofocus, você seleciona esse Focus Target e o Depth, esse profundidade de campo, alguma coisa assim. Esse Blur Level ele vai estar como 100%. Então, você aumenta para 300 ou 200. Esse Blur Level é mais ou menos assim. Tipo, o que tiver aqui na frente vai ficar focado na câmera e o que tiver lá atrás ele vai ficar meio bagunçado assim, ó, igual vocês podem ver. Certo? Depois de tiver feito tudo isso, vocês vão vir aqui, ó, esse Target Layer. Nesse Target Layer, vocês podem, em cada um desses targets, vocês têm que selecionar uma layer de texto sua. Então, como ele vai começar aqui primeiro do ou até o woman, então no target 1 você começa pela palavra inicial até a palavra final da frase. Então, ou, no meu caso aqui, ou, I,
Love My Pretty Woman. Certo, aqui já está pronto. Aqui a gente já terminou, pode minimizar isso. E agora o seguinte, vem aqui onde vai começar, vai começar a primeira palavra da música que vocês vão tipografar e vocês clicam aqui, ó, nesse Share Target. Tá vendo esse valor? O 1? Isso aqui é mais ou menos assim. Vocês viram que aqui nesse Target Layers, você targetou cada uma das layers aqui, certo? Então, o Target 1 é o O, o Target 2 é o Y. Então, esse valor aqui em cima nada mais é do que a sua layer, certo? Se você colocar um 2 aqui, por exemplo, ó, ele vai mostrar o Y. A layer 5 aqui é o Pretty. Se você mudar aqui para 5, ele vai direto para o Pretty. Então, entendeu como é que funciona o Share Target? Sempre que você alterar o valor aqui de cima, ele vai mostrar a sua layer. E é importante que você deixe o Anchor Point sempre no meio, porque é a partir do Anchor Point que ele vai posicionar a sua layer de texto. Então, nunca mexe nele, certo? Sempre deixe ele centralizado. Nunca deixe ele lá embaixo, senão sua layer vai ficar toda bugada e no final você vai perder tempo à toa. Então, aqui ele vai começar no O. Aqui ele fala o Y, então vou mudar aqui para 2. Eu já posso vir aqui e apertar U para ele mostrar os efeitos, né? Deixa eu minimizar aqui para baixo. Aqui, vou criar, aqui vai ser o terceiro. Aqui, o quarto. Aqui o quinto. E por último, o Woman. Aqui é a nossa sexta layer, então 6. Só para vocês verem mais ou menos como é que ficou, eu vou dar um pré-render aqui. Vocês viram que no Woman que ele deu, tipo, sei lá, rotacionou 270 graus e depois mostrou. Isso aconteceu porque eu meio que deixei ela um pouco bagunçada. Isso não é normal de acontecer, só aconteceu porque eu deixei ela meio bagunçada mesmo. Mas vocês entenderam o porquê, certo? Vocês percebem que aqui, ó, ele, assim que ele mostra o WoW, ele já vai direto para a segunda layer. Eu não quero que isso aconteça. Então vocês vão fazer o seguinte. Sempre que iniciar uma layer, vocês vão voltar 3 frames e muda aqui para 1. Então ele vai mostrar o WoW por um tempo, aí depois ele vai ir para a próxima layer. Sempre faça isso com todos. Então aqui, ó, aqui é o terceiro, certo? Então eu volto 3 frames, 3 e eu mudo aqui para 2. Então ele vai ficar um tempo mostrando a nossa layer, né? E depois ele vai para a segunda layer. Eu vou fazer isso com os outros também. Venho aqui, volto 3. Ali a terceira. Aqui começa a quinta, então volto 3. E aqui é a quarta. E aqui é a mesma coisa. Aqui é a sexta, volto 3. Que continua sendo a quinta. Agora vamos ver como é que ficou. Dá um pré-render aqui. Vocês viram como ficou. Caso vocês não queiram que ele fique desse jeito aqui, por exemplo, eu quero que comece o ou aqui, mas as layers de texto elas só mostrem depois. Por exemplo, eu quero que apareça o ou, aí só depois apareça o y, só na vez dele, sabe? Que não fique essas layers aqui embaixo, porque eu não quero que eles fiquem visíveis. Então vocês vão ter que fazer o seguinte: seleciona todas as suas layers de texto, apenas as layers de texto, e cliquem em T. E aqui no objeto nulo eu vou clicar em U para mostrar o efeito, né? Então aqui, vou começar de um por um. No OU, vou marcar essa opção aqui, vou voltar a 3 frames, vou criar um novo e aqui vai ser 0. Então, o que vai acontecer é isso, tipo... Não, eu marquei o Y, peraí, eu errei.
Deixa eu subir aqui um pouco. Aqui no wall. Marcar aqui para ele criar um keyframe. Voltar 3. E aqui deixo em 0. Então ele só vai mostrar o nosso texto quando for falado a palavra na música, né? Ele vai começar em 0 e depois ele vai surgindo. Então vocês façam isso em todas. Aqui, no caso, vai começar o segundo. Então eu clico aqui, deixo a opacidade 100, volto 3, deixo em 0. Aqui é a mesma coisa. Marco aqui, deixo 100, volto 3 frames, mudo aqui para 0. Então, vou dar um pré-render aqui para vocês verem como é que ficou. Ficou assim, ó. Perceberam a diferença? Agora a palavra ela só mostra quando chega na hora delas, né? Elas não ficam à mostra. Eu acho que já tá bom o tutorial por aqui. Era o conceito, a ideia principal do que era para ser passado, eu acho que já deu para pegar. Eu acho que já posso finalizar o tutorial por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado do tutorial. Se tiver alguma parte que vocês não entenderam, por favor, deixem nos comentários que eu explico. Se for necessário, eu gravo um outro tutorial. Se vocês tiverem gostado, deixem um like aí embaixo e valeu!